Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso terceiro bimestre, então? Vamos lembrar um pouquinho das aulas que vocês assistiram no aplicativo e aí a gente vai revisar a última coisa que a gente fez nas nossas aulas. Vocês lembram de achar sujeito e predicado? Como é que a gente faz isso? Primeiro vai lá, procura o verbo na oração, caíram, e pergunta para esse verbo: quem é que caíram? As maçãs. As maçãs, então, é o nosso sujeito. Tirando o sujeito da oração, sobra pra gente o predicado. E é no predicado que estão os verbos que a gente vai estudar agora. Vocês vão ver pelas aulas do aplicativo que a Pro está postando junto e por aqui que a gente pode ter 3 tipos de verbos que nós estamos estudando. Então, o primeiro deles, o verbo intransitivo, que a gente pode chamar de VI, e ele é chamado de verbo intransitivo porque ele tem sentido completo. Ele não precisa de um complemento. Se tiver só o sujeito, a professora, e esse verbo chegou, a gente já entende a oração. Isso não quer dizer que a gente não possa acrescentar. Por exemplo, a professora chegou cedo. O cedo a gente já estudou, é um advérbio de tempo. Então, a gente pode acrescentar num verbo intransitivo um advérbio de tempo, de modo, de lugar, de negação, de dúvida, como a gente já viu algumas vezes. Mas a gente não precisa fazer nenhuma pergunta para ele. Ele é um verbo que tem sentido completo, por isso que ele se chama verbo intransitivo. Quando nós não precisamos perguntar e algumas vezes a oração acaba nele ou acaba com um advérbio junto com ele. Depois disso, nós temos os verbos transitivos. Aí eles são ao contrário. O verbo transitivo precisa de um complemento. Então, se a gente tiver um verbo transitivo direto, o seu complemento vai se chamar objeto direto. Verbo transitivo direto, VTD, é sempre acompanhado por um objeto direto, o OD. Como assim? Por exemplo, a garota perdeu o anel. A garota é o sujeito, sobrou o predicado para a gente ver, o verbo perder. Eu faço uma pergunta para ele, não faço? A garota perdeu o quê? O anel. Então, eu não preciso usar nenhuma preposição entre o verbo e o complemento dele. E é por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto, porque nós não usamos preposição para acompanhar esse verbo. Mas se a gente tiver um verbo transitivo indireto, aí sim. O indireto é quando ele precisa de uma preposição. Então, ele é chamado de VTI e o seu complemento de OI, objeto indireto. Como assim, professora? Olha outra frase aqui. Nós gostamos de uva. Nós é o sujeito. Nós gostamos, que pergunta a gente faz? Gostamos de quê? De uva. Olha a preposição que apareceu aqui que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Sempre que aparecer uma preposição acompanhando o verbo, ele vai ser um verbo transitivo indireto e o seu complemento que começa com essa preposição vai ser um objeto indireto, certo? Então, são esses 3 tipos de verbos que a gente vai estudar agora. Intransitivo, que não precisa de complemento, pode ter apenas um verbo, um advérbio acompanhando. Transitivo direto, que a gente pergunta o que para esse verbo e não usa preposição. E transitivo indireto, que a gente pergunta usando preposição. De que, para que, a que, com quem, para quem, a quem, certo?
Então vamos lá. A Pro tá mandando a explicação para vocês, exercícios para vocês fazerem antes de qualquer coisa. Assistir a este vídeo e assistir as aulas do aplicativo também. Tá certo? Beijo para vocês, bom trabalho, viu? Tô morrendo de saudade.